Então, gente, retomando a questão da classificação. É muito importante a gente compreender quais são as consequências que resultam da classificação e como que eu posso trabalhar enquanto professor com aquela classificação que eu fiz após aplicar uma prova, aplicar um trabalho, uma avaliação, seja com qual instrumento for, e aí na correção eu classificar os meus alunos. Veja bem, quando nós classificamos, nós estamos classificando por meio de um paradigma já colocado, uma norma já estabelecida. Em primeiro lugar, classificar ou avaliar só pela classificação, a avaliação classificatória, ela demanda tempo, porque ela envolve decisões diversas, inúmeros recursos, estudos, preparos, correções e ela dificulta a diversificação do ensino. Quando eu me preocupo só com uma avaliação classificatória, eu não vou diversificar o meu ensino. Eu vou me manter mais ou menos com uma meta muito restrita, muito limitada. A classificação, ela também estabelece uma relação pervertida com o saber. E estabelece uma relação pervertida com o saber, porque muitos alunos estudam só para a prova, se preocupando com o seu desempenho durante um só dia, e estudam para colar, porque se preocupam somente com a nota que ele vai obter e não com o aprendizado propriamente dito. Então, isso impede que o aluno se envolva com a aprendizagem. Ele vai se envolver com o fato de tirar nota, a possibilidade ou não de tirar nota, com a possibilidade ou não de colar, mas não com a possibilidade ou não de aprender. E a avaliação classificatória, ela impõe um clima de ameaça e de chantagem. Por quê? Porque ela faz prevalecer o interesse e a necessidade de obter nota e aprovação. E além do mais, gente, vamos parar um pouco para pensar. Existe um clima de desconfiança impedindo a cooperação na hora da avaliação. Quantas vezes o professor fica fiscalizando, impedindo que os alunos interajam, e aí aquele medo que o aluno tem de interagir, de perguntar, porque a norma é essa, a regra é essa. A avaliação é individual, você não pode nem olhar do lado. As cadeiras são dispostas de forma única, uniforme, um aluno olhando na nuca do outro, e ele não pode nem piscar. Isso cria aquele clima tenso na hora de avaliar. E aí a pergunta que eu faço é, essa é a melhor forma de avaliar? Eu não estou dizendo que é e nem que não é. Existem momentos que, infelizmente ou felizmente, nós passamos pela realidade, por exemplo, de um concurso público, onde nós temos que acostumar com esse formato de avaliação. Mas no dia a dia da escola, não existe uma outra forma de a gente aplicar a avaliação? Não existe uma outra forma de trabalhar? E a avaliação classificatória, ela também favorece as didáticas conservadoras, porque elas são centradas na reprodução, na repetição, na parte que o aluno repete muitas vezes de forma mecânica, na memorização. As didáticas conservadoras estão centradas na memorização. Então, na prova, eu só quero que ele lembre aquela data, aquela fórmula, aquele fato e aquele nome que ele aprendeu ao longo do processo. Então, eu estou primando somente pelos processos mentais básicos do aluno e estou gerando o quê? Um desaprender a pensar. Porque quando eu mexo somente com a memória, eu não penso, eu não analiso. Estou apenas evocando minhas lembranças. Uma outra coisa que é característica da avaliação classificatória é que a avaliação, quando existe na escola um processo apenas de avaliação classificatória, tudo gira em torno da avaliação, do momento da avaliação. Todo o processo pedagógico gira em torno da avaliação.
Vamos estudar 2 meses, 3 meses, porque tal dia vai ter prova. Então, os alunos passam a ficar presos a um conceito de que ele está ali se preparando para a prova, para devolver ao professor aquilo que o professor deu a ele ao longo do período letivo. E na hora da prova ele vai devolver, por meio de respostas, aquilo que ele aprendeu. E aí o que acontece? Os alunos se desviam e os professores se desviam também daquele momento ou daquela possibilidade de aprendizagem de alto nível, porque eles sempre se preocupam em oferecer a mesma coisa, é mais do mesmo. Então ele oferece sempre a mesma coisa, seja como conteúdo ou como atividade avaliativa. Então isso vai fazendo com que o processo de ensino-aprendizagem vá caindo naquela mesmice e o aluno tem a dificuldade de compreender ou de sentir aquela sensação de sucesso, porque ele fica sempre repetindo as mesmas coisas. Por isso, a avaliação deve estimular a aprendizagem cooperativa e incluir habilidades de pensamento de ordem superior e domínios subjetivos importantes. O que são os pensamentos de ordem superior? Lembra daquela aula que eu disse sobre as provas ou aos trabalhos que exigem aqueles verbos que eu falei lá atrás? Discutir, descrever, analisar. Quando eu peço isso do aluno, eu estou então estimulando os processos cognitivos, os processos mentais superiores. A avaliação ela sempre tem que ser diagnóstica. Ela tem que mostrar para o aluno e para mim, enquanto professor, que tenho que mudar o trajeto, que tenho que mudar a abordagem, para que a busca do sucesso na vida escolar seja o objetivo tanto do aluno quanto o meu como professor. Daqui a pouco eu volto com a aula seguinte.